Que eu quero falar um pouquinho agora sobre eleição na Venezuela, que está marcada para amanhã, né? O assessor para assuntos internacionais do Palácio do Planalto, Celso Amorim, já está em Caracas para acompanhar a votação. A Marília Ribeiro chega com os detalhes ao vivo agora. Marília, e Celso Amorim já teve encontro com representantes da oposição? Boa noite. Oi, Evandro. Boa noite a você e a todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal Jovem Pan. É exatamente isso, o Celso Amorim pousou ontem lá na Venezuela e ontem mesmo ele já teve alguns encontros. Ele encontrou ontem com o ministro das Relações Exteriores do país, Ivan Gil, que comentou esse encontro nas suas redes sociais e classificou ele como cordial e que lá na Venezuela se respira um ambiente de paz. E hoje, Celso Amorim se reuniu com a oposição, que tem como candidato à presidência Edmundo Gonçalves, e eles são liderados por Maria Corina Machado. Os adversários de Maduro se dizem perseguidos e que garantem que vão tomar o poder nas urnas neste domingo. Além destes encontros, Celso Amorim também ele deve se reunir com membros do Centro Carter e painel da ONU, que é dos Estados Unidos. Eles estão lá no país como observadores das eleições que acontecem neste domingo, Evandro. Convocou também uma reunião de emergência, hein? Conta essa história pra gente, Marília. Evandro, exatamente isso. Foi no horário de Brasília, essa reunião foi marcada para as 17 horas. Com a chegada de Celso Amorim lá na Venezuela, muitos líderes que já estão no país, eles estão com muitas expectativas com essa chegada de Celso Amorim lá. Esses líderes estrangeiros estão acompanhando com bastante preocupação a questão política no país por conta das últimas declarações que foi dada por Maduro. Especialmente, eles também estão preocupados por conta da escassez de observadores internacionais para este pleito. Na tarde deste sábado, o presidente Nicolás Maduro convocou uma reunião com os embaixadores, inclusive com a embaixadora brasileira Gilvânia Maria de Oliveira. Amorim se tornou uma espécie de uma figura central, né, nessa eleição que acontece neste domingo, e sua opinião sobre o processo eleitoral lá na Venezuela é aguardada por muitos. Até o momento, Evandro, a gente ainda não tem retorno desta reunião que aconteceu às 17 horas lá na Venezuela, mas qualquer novidade nós voltamos aqui na programação. Muito obrigado pelas informações, viu, Marília? Bom trabalho para você. Eu quero conversar com o Diego Tavares para tratar um pouco dessas eleições venezuelanas. Diego, eu queria começar falando de Nicolás Maduro. Há pouco a nossa editora Vivian Amalfi estava acompanhando ali ao vivo, né, a transmissão de todo o processo eleitoral ali e da preparação na Venezuela, e tinha uma transmissão ao vivo mostrando o presidente Nicolás Maduro fazendo a entrega de conjuntos habitacionais, sentado no sofá ao lado das pessoas, tomando um cafezinho, assim, numa pública aparição eleitoral, sendo que o último dia de campanha aconteceu na quinta-feira. E nós temos uma imagem também que mostra a cédula de votação venezuelana, em que a foto de Nicolás Maduro aparece muitas vezes. Veja só a quantidade de vezes que tem o rosto de Nicolás Maduro para os opositores, para aqueles que também estão concorrendo ali à eleição venezuelana. Eu queria entender de você, Diego, de que maneira que a gente pode esperar que esse processo eleitoral ocorra da maneira mais correta e transparente, e figuras como Celso Amorim podem garantir que isso ou que esse caminho seja alcançado? Olha, Cine, a resposta ela é simples. As eleições na Venezuela já não ocorrerão de forma livre, de forma limpa. Vamos lembrar que a democracia, Cine, ela não é algo que se faz só no dia da votação. Ter eleições não é sinônimo de ter democracia. A democracia é um processo que tem que ser observado e reforçado a todo tempo. Não adianta a Venezuela realizar eleições se o governo de ocasião não permitiu que seus principais opositores transitassem e pregassem livremente suas ideias pelo país. Maria Corina Machado, por exemplo, que foi alijada do processo, esteve em depoimento aqui no Senado brasileiro, por videoconferência, porque ela não pode sair da Venezuela por uma decisão judicial, e ela disse que ela não podia pegar um avião dentro da Venezuela, ela não podia viajar pelo país e fazer campanha. Depois ficou fora do processo, sua principal indicada também não conseguiu fazer as inscrições para as eleições, e o que restou foi apoiar o Edmundo Gonçalves. Agora, é muito curioso o fato que a foto de Nicolás Maduro apareça por 13 vezes na cédula eleitoral, diferentemente de todos os seus outros opositores, os opositores permitidos, né?
E tem outro ponto, Cine, algo que eu estou achando muito interessante, que é essa energia que está pairando no ar, uma certa esperança de que o governo de Maduro caia por intermédio de eleições. O que temos na Venezuela é uma ditadura. Caso Maduro perca as eleições e deixe o poder, como se faz numa democracia, será um caso inédito de uma ditadura que foi deposta pelo voto popular. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Maduro é um ditador, no pior sentido da palavra, faz um governo sanguinário e, junto com todo o aparato do Estado que ele controla também os mecanismos de apuração eleitoral. Então, eu acho que dificilmente, mesmo perdendo as eleições no voto popular, Maduro não vai perder o poder nesse ciclo eleitoral. E, Diego Tavares, tem um outro desafio também, né? Porque se as pesquisas se confirmarem e a oposição, com Edmundo Gonçalves, vencer as eleições, a gente está falando de um período de transição que é previsto ali na Venezuela de 6 meses. Então, há um período em que o novo ganhador, então, né, a oposição, ela teria para se adequar a esse governo. E aí começa um segundo desafio, que é entender primeiro se o grupo de Nicolás Maduro vai aceitar o resultado se ele não for da maneira como eles esperam, e se essa transição ocorrerá de uma forma que Edmundo Gonçalves consiga, de fato, ter acesso a essa máquina da maneira como ocorreria em qualquer outra democracia, o que a gente já imagina que não, né? Olha, Cine, considerando que o próprio Nicolás Maduro, na última semana, prometeu, em caso de derrota, um banho de sangue na Venezuela, eu acho muito difícil que esse período de transição seja, de fato, de transição. Caso, na remota hipótese, na minha opinião, de que as urnas apontem uma vitória de Edmundo Gonçalves. Vamos lembrar, novamente, os mecanismos de apuração do voto popular na Venezuela estão sob mando de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro é um ditador. Eu me lembro, há pelo menos uma década e alguns anos, ou mais de 2 décadas, salvo engano, a eleição de Saddam Hussein. Uma eleição que foi feita para validar ali uma ditadura, de certa forma, na qual ele teve 99,9% dos votos de seu país. Então, eu acho que esse tipo de receita tende a se validar. Eleições na Venezuela são eleições para dar uma roupagem de democracia ao que a Venezuela de fato é, que é uma ditadura. E pegando também, eu até esqueci de me responder a tua primeira pergunta, o finalzinho dela a respeito do Celso Amorim. Sim. Também lembrando aqui de outra declaração do Nicolás Maduro, eu acho vergonhoso que o Brasil se preste a encaminhar um nome à Venezuela para, de certa forma, validar o processo eleitoral por lá. E eu temo que Celso Amorim volte da Venezuela dizendo, pregando a todos que as eleições lá foram livres e limpas, no mesmo contexto no qual o próprio Nicolás Maduro desacreditou o sistema eleitoral brasileiro. Disse durante a última semana que nossas urnas não são confiáveis, que nossa democracia não é confiável, enfim, jogou na lama a democracia brasileira, foi até por alguns veículos de imprensa chamado de bolsonarista, veja só. Então, eu acho que nesse ponto falhou o governo brasileiro, que após essas declarações de Nicolás Maduro não poderia ter outra relação com a Venezuela, senão uma relação de censurador, pregando que, de fato, na Venezuela, o próprio presidente atual corrigisse as diversas distorções que seu sistema tem, para que aí sim o povo venezuelano tentasse ao menos se aproximar do que é uma democracia nesse ciclo eleitoral.